Para começar a nossa exploração de hoje, vamos imaginar uma cena que é muito comum nas grandes cidades. Sabe aquela pessoa que acorda numa segunda-feira, decide que vai mudar radicalmente de vida e vai direto por uma daquelas academias enormes? Ah, sim, aquelas super modernas, né? Cheias de luzes de neon, equipamentos de última geração. Isso, exato. Aí a pessoa vai lá, compra o plano anual mais caro, pega aquele cartão de acesso VIP, passa na loja, compra tênis novo, roupa de alta performance e quando chega na academia o que ela faz? Tira uma foto na catraca e posta nas redes sociais com tipo uma frase super motivacional. Clássico. Para a sociedade e para os amigos, a identidade dela já está totalmente formada, né? Ela é uma pessoa do mundo fitness agora. Uhum. Psicologicamente ela já se sente assim. Mas a realidade lá dentro do prédio é bem diferente. Essa mesma pessoa senta num banco de supino e passa, sei lá, uma hora só rolando a tela do celular. Sem levantar um único peso. Nenhum halter. Sem elevar a frequência cardíaca, sem suar uma gota, o cérebro dela já liberou toda a dopamina de recompensa só para ela estar ali naquele ambiente. E isso, na verdade, mascara o fato de que nenhum trabalho real foi feito. Nossa, essa imagem ilustra muito bem uma armadilha psicológica fascinante. Porque o rótulo externo, aquela identidade que foi assumida publicamente e até assinada num contrato, simplesmente não bate com a realidade biológica do corpo da pessoa. Pois é. Cria-se uma falsa sensação de dever cumprido baseada inteiramente na geografia, sabe? O simples fato de estar dentro do prédio correto. E rola uma confusão muito trágica entre a filiação ao espaço e o processo, que é muitas vezes doloroso, de transformação que aquele espaço deveria facilitar. A pessoa quer o resultado do atleta, mas adota a postura de um espectador. E essa ilusão de que estar no prédio é o mesmo que fazer o trabalho duro é exatamente o problema central que a nossa fonte de hoje tenta resolver. O nosso mergulho profundo hoje é nas páginas do capítulo 6 da edição de 2025 do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um documento bem específico e, diria até, surpreendente na forma como aborda isso. Muito! A nossa missão aqui é desconstruir a ideia super popular de que a vida religiosa se resume a frequentar cultos semanais ou, tipo, ter um nome escrito no registro oficial. Nós vamos entender a mecânica do que o documento chama de formação contínua de discípulos. E é bom avisar quem nos escuta aqui, embora seja um texto institucional e eclesiástico, a gente não vai se afogar em jargões teológicos complexos aqui. De jeito nenhum. O objetivo é justamente extrair o ouro prático dessa fonte. A gente quer entender as engrenagens desse aprendizado contínuo e como o amor, segundo o texto, deixa de ser só um sentimento etéreo e vira um princípio ativo. Então, ok, vamos desempacotar isso. Como esse manual estabelece a definição de um aprendiz logo no começo, mudando o foco de quem só frequenta para quem realmente pratica? O que é fascinante aqui é notar como o texto logo de início resgata o modelo histórico. O modelo lá do primeiro século de como os discípulos funcionavam no tempo do próprio Jesus. O manual aponta que naquela época os seguidores recebiam instruções integrais e abrangentes. E isso requer uma pausa, né, para a gente entender o mecanismo da época. Com certeza, porque no mundo antigo, seguir um mestre não significava sentar numa cadeira por uma horinha no fim de semana para ouvir um discurso. Não era uma palestra. Exato, era um estágio de sobrevivência, convivência em tempo integral. O aprendiz andava pelas mesmas estradas de terra, observava como o mestre reagia quando era insultado, como ele lidava com o dinheiro, como tratava as pessoas marginalizadas. Então o documento redefine o discipulado, trazendo ele de volta para essa realidade mais crua. Ou seja, não é um destino. Não é um destino e nem o certificado de conclusão de curso. É um processo de aprendizado que afeta as raízes de quem a pessoa é. A premissa do texto é que o verdadeiro discípulo tem a sua visão de mundo inteira, a lente pela qual ele interpreta a realidade reconfigurada pela palavra. E o que eu achei interessante é que, para não deixar isso só no campo das ideias abstratas, o documento desmembra aquela famosa grande comissão,
aquele imperativo lá do livro de Mateus, capítulo 28, que diz algo como: vão e façam discípulos, batizando e ensinando. Eles quebram isso em partes extremamente práticas para a rotina. E a primeira parte dessa quebra é bem reveladora. Sim, a palavra ir. O texto deixa muito claro que o ir não é, por padrão, comprar uma passagem de avião e virar um missionário em outro continente. Embora possa ser, né? Claro, mas o foco aqui é que o ir é o estilo de vida diário. É como a pessoa se comporta na fila do supermercado, sabe? Na sala de reuniões do escritório, naquelas interações mais mundanas possíveis. E a genialidade dessa instrução está justamente nessa intencionalidade do cotidiano. Ao transformar o ir no estado permanente, o texto simplesmente remove aquela fronteira artificial entre o que é sagrado e o que é secular. Toda a interação humana vira território de discipulado. Perfeito. E logo em seguida temos o batizar, que o manual trata com um cuidado imenso para não ser visto como a linha de chegada. É um rito de entrada, é integração orgânica na comunidade. E para fechar essa tríade, o ensinar, que vem com uma ênfase fortíssima de que a educação tem que acontecer antes e depois do batismo. É o reconhecimento prático de que aqueles velhos hábitos egoístas não somem num passe de mágica, né? Exatamente. Eles precisam ser desconstruídos ao longo de uma vida inteira. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e me lembra muito a mecânica de um casamento. Pensemos na cerimônia em si. O dia do casamento é lindo. Tem a festa, os convidados, fotos impecáveis, as promessas, é um evento maravilhoso. Mas a festa não é o casamento. A festa dura um dia, né? Exato. O casamento de verdade é o que acontece numa terça-feira chuvosa 5 anos depois. É acordar de madrugada para cuidar de um filho doente. É aquele atrito chato de decidir como o orçamento da casa vai ser gasto. É ter que engolir o orgulho depois de uma discussão. Nossa, essa analogia é muito boa. O sim no altar, ou, no caso da nossa fonte de hoje, o momento ali da água no batismo, é literalmente só um marco zero. Sim, e essa imagem ilustra com perfeição a tensão estrutural dessa primeira parte do manual. Porque para entender o que um discípulo tem a obrigação de fazer na prática, o documento meio que nos obriga a olhar primeiro para a essência do que essa pessoa é. E a palavra central que eles usam aqui é submissão. Uma palavra pesada para os dias de hoje. Muito. E o texto não é nada tímido ao listar as áreas que precisam ser submetidas a essa nova identidade. Eles falam de crenças, caráter, estilo de vida, relacionamentos, trabalho, saúde e batem muito forte em entretenimento e finanças. Não tem gaveta separada. Nenhuma. O texto diz que a pessoa não pode entregar o domingo de manhã e achar que mantém o controle absoluto sobre as séries que assiste durante a semana ou onde investe o dinheiro. A reconfiguração é total, porque o objetivo final é ficar parecido com o caráter do mestre. E colocar áreas como entretenimento e finanças no centro da mesa é muito revelador, porque essas são as nossas grandes fortalezas modernas de autonomia, sabe? São as áreas onde o nosso egoísmo mais gosta de governar sozinho. Mas ao exigir essa submissão total, o manual nos empurra para um debate intelectual que eu achei bem denso. Opa, qual parte especificamente? A questão da graça. Porque, de um lado, a teologia cristã clássica sempre afirma que a graça e a salvação são presentes gratuitos. É um favor imerecido, ponto. Mas, por outro lado, esse mesmo texto afirma, com todas as letras, que a graça de Jesus Cristo não é barata. Eles falam sobre a necessidade de negar a si mesmo e tomar uma cruz. Sim, a linguagem é bem dura. E eu confesso que essa contradição aparente é um obstáculo real. Se um presente é verdadeiramente gratuito, tipo, qual é a lógica dele exigir um custo de manutenção tão extremo na rotina diária? Isso levanta uma questão importante sobre a diferença entre filiação nominal e compromisso real. E, de fato, esse é um nervo mais sensível de toda a leitura. A resposta que o documento oferece exige que a gente olhe para a psicologia da gratidão e da transformação. Como assim? A graça é absolutamente gratuita para quem recebe. Não tem como comprar, não tem como fazer por merecer. Só que o manual enfatiza que ela teve um custo incalculável para quem deu. Custou uma vida. Ah, entendi. A mecânica é a seguinte: quando alguém recebe um presente que exigiu o sacrifício vital de outra pessoa,
O impacto psicológico e moral desse ato simplesmente destrói a possibilidade de você ser indiferente. Fica impossível só dizer um valeu e seguir a vida. Exato. Uma resposta superficial enquanto você continua vivendo uma vida egoísta se torna uma ofensa à magnitude do presente. E o documento ataca frontalmente isso, o que eles chamam de graça barata, que é aquele desejo de ter o perdão sem o discipulado. Ter as promessas, mas sem a mudança de caráter. Nossa, é o equivalente a você ser resgatado de um incêndio por um bombeiro que, sei lá, sacrifica a própria vida para te tirar das chamas, e no dia seguinte você volta para cinzas para ficar brincando com fósforo. Nossa, pesadíssimo. Mas é exatamente isso, seria uma insanidade moral. Sim, uma completa falta de respeito com quem te salvou. E a comparação é cirúrgica. É por isso que o manual é tão contundente ao declarar que, e eu até anotei a frase aqui, a filiação à igreja e a participação em suas atividades por si mesmas não são suficientes. É forte ler isso no manual da própria igreja, né? Muito. É notável que um manual de diretrizes institucionais tenha a lucidez de avisar que a instituição, por si só, não tem o poder de forjar um caráter transformado. O curso de seguir é esse preço diário de abrir mão do próprio ego. E isso se materializa em práticas bem intencionais, como o estudo consistente da Bíblia, oração focada em Deus e não só nos próprios desejos, e o ministério pelo próximo. E eles deixam claro que essa obediência não é vista como um fardo, certo? De forma alguma. O texto argumenta que a obediência não é uma lista de regras opressivas para evitar uma punição. É a linguagem natural, é o serviço motivado por amor de quem finalmente compreendeu o peso do sacrifício que foi feito. Só que, cara, essa troca de prioridades tem que acontecer no meio do caos, né? O documento não está sugerindo que o aprendiz faça as malas e vá morar numa montanha isolada para meditar em silêncio. Seria mais fácil, talvez. Bem mais fácil. Mas a forja desse novo caráter acontece no trânsito engarrafado da marginal, na pressão de bater as metas no escritório, naquele cansaço físico absurdo do fim do dia. E aí vem o ponto. Se o custo diário de tomar a cruz e negar os impulsos egoístas é tão exaustivo assim, é logisticamente e emocionalmente impossível sustentar essa intensidade sozinho por muito tempo. Sem chance. A bateria acaba. Acaba rápido. E é por isso que a próxima diretriz do texto amarra a sobrevivência do aprendiz à vida em comunidade. O documento chega a cravar que o verdadeiro discipulado só ocorre no contexto de uma comunidade. Não existe carreira solo. A interdependência é tratada como uma questão de sobrevivência, tanto espiritual quanto emocional. O crescimento pessoal, aquele momento de estudo silencioso no quarto, claro que é fundamental, mas ele não sobrevive num vácuo. A comunidade, com todas as suas falhas e atritos, é o ecossistema necessário para manter a temperatura do discipulado. Para a gente entender a física por trás dessa ideia de comunidade, vamos pensar na dinâmica de uma fogueira numa noite muito, muito fria. Quando a gente olha para as brasas agrupadas no centro, elas estão incandescentes, super vermelhas, emanando um calor enorme. Queimando juntas. E elas estão assim justamente por causa da fricção e da energia compartilhada. Elas se alimentam do calor uma das outras. Agora, se alguém pegar uma pinça e tirar uma única brasa daquele bolo e colocar ela isolada num canto escuro, o declínio é quase imediato. Ela apaga em minutos. Sim. Sem o contato, sem a troca de energia com o ambiente ao redor, a brasa perde o brilho. Esfria, fica cinza e vira só um pedaço de carvão inútil contra o frio. É o atrito e a proximidade que sustentam o fogo. Essa física aplicada às relações humanas é sensacional, porque mostra que a comunidade não serve só para dar conforto, tipo um abraço quentinho. Ela serve como grande laboratório de testes do caráter. Como assim, laboratório? Pensa bem. No isolamento total do seu quarto, qualquer pessoa pode acreditar que atingiu o nível máximo da paciência, da bondade e da generosidade. Ah, verdade. Sozinha eu sou um anjo. Exato. Não tem ninguém ali para contrariar suas ideias, não tem ninguém para roubar sua vaga no estacionamento ou discordar da sua opinião política.
A verdadeira paciência e a abnegação real só podem ser forjadas e provadas no convívio diário com pessoas reais e muitas vezes pessoas difíceis, com histórias de vida e visões totalmente diferentes da sua. Ou seja, o atrito não é um defeito do sistema. De jeito nenhum. O atrito é a ferramenta que lapida o discípulo. E isso nos leva direto ao que o capítulo 6 define como o grande ápice, sabe? A marca definidora de todo esse processo. E o manual identifica essa marca com uma clareza absoluta. É o amor. O texto até cita aquela frase clássica de Jesus que diz: "Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros." Mas tem um detalhe nas entrelinhas aí que, para mim, muda completamente o jogo. Qual detalhe? O anual especifica que esse amor não é um, abre aspas, sentimento volúvel. E isso subverte muito a forma como a nossa cultura moderna entende o que é o amor. Totalmente. A gente é ensinado a ver o amor de um jeito muito passivo. Exato. A gente foi condicionado, sei lá, pelos filmes de Hollywood e pelas músicas, a ver o amor quase que exclusivamente como um frio na barriga. Uma emoção passageira, algo que meio que acontece com você totalmente fora do seu controle. E eu fiquei curiosa, como é que o texto resgata o amor dessa gaveta emocional e transforma ele numa ferramenta concreta, numa força de trabalho mesmo? Se conectarmos isso ao quadro geral que viemos construindo, a gente vê que ao definir o amor como um princípio vivo e um poder permanente no coração, o documento tira o amor dessa categoria de reação química imprevisível e coloca ele na prateleira de decisão voluntária. Uma decisão muscular mesmo, sabe? Então é menos sobre sentir e mais sobre agir. Exatamente. O amor, sob essa ótica do manual, é a qualificação essencial para a ação. O texto invoca aquele diálogo emblemático onde Jesus pergunta a Pedro: "Tu me amas?" E a instrução que vem logo depois não é tipo: "Ah, então sente algo bonito no peito por mim." É: "Apacenta as minhas ovelhas." Vai trabalhar. Vai cuidar de alguém. O amor é o motor do cuidado prático. Se o amor está presente como esse princípio regente, ele vai naturalmente impulsionar o indivíduo a servir a comunidade. Sei lá, abrir mão de vantagens financeiras em prol de outra pessoa, a perdoar uma ofensa grave. O amor é a resposta ativa. Nossa, faz muito sentido. E se faltar isso? Se faltar essa força matriz, todas as outras disciplinas que a gente discutiu antes, o estudo profundo da Bíblia, a gestão financeira correta, bater ponto bonitinho nos encontros, tudo isso corre um risco sério de se fossilizar num legalismo vazio. Vira só mais uma planilha de bom comportamento que no fim das contas não transforma a vida de ninguém ao redor. O que nos mostra que o discipulado é, de fato, um organismo em constante movimento. E o documento vai ainda além, revelando que a engrenagem final desse motor chamado amor é a multiplicação. Amar significa a impossibilidade de reter essa transformação só para si. A água tem que fluir, né? A consequência natural de um amor maduro é um mandamento prático de ir e formar novos aprendizes. Aí o ciclo se renova. Aquela pessoa que começou sendo discipulada, que passou pelos perrengues, agora estende a mão para guiar outra pessoa através das mesmas frustrações, dos atritos e das alegrias do aprendizado. É a síntese perfeita da responsabilidade, né? O amor recebe a graça que custou tudo, permite-se ser transformado por ela até nas áreas mais escondidas, lá no fundo do ego. Submete-se ao calor e ao atrito intenso da comunidade e aí transborda para o mundo exterior. É lindo isso. É um mecanismo incrível onde o aprendizado teórico só ganha validação mesmo pela aplicação prática na vida de outra pessoa. É a diferença brutal entre colecionar crachás de participação e construir músculos reais. Bom, para a gente amarrar tudo que extraímos hoje desse mergulho no capítulo 6 do Manual da Igreja, nós começamos desconstruindo a ilusão do frequentador passivo, daquela história da academia. Aquela falsa sensação de dever cumprido. Exato. Vimos que o batismo não é a linha de chegada, mas o sim no altar que inaugura o trabalho real de submeter cada aspecto da vida, do tempo livre à conta bancária, aos princípios do mestre. Compreendemos a mecânica profunda de que uma graça gratuita, mas de custo infinito, exige em resposta à entrega completa do ego diário. E exploramos também a física da comunidade, né?
onde a proximidade e o atrito são vitais para não deixar aquela nossa brasa esfriar e para testar de verdade as nossas virtudes. E, finalmente, vimos que a métrica absoluta que chancela tudo isso não é o conhecimento teórico que a pessoa acumulou, mas sim o amor. O amor operando como uma ferramenta braçal viva e multiplicadora. E todo esse percurso nos deixa com uma provocação bem forte sobre o impacto das instituições de forma geral. Se a gente olhar para a história, os movimentos que realmente mudaram o tecido da sociedade não foram os que construíram os maiores prédios ou que tinham as planilhas com mais membros. Não foram os números que mudaram o mundo. De jeito nenhum. Foram aqueles grupos pequenos, onde os integrantes eram inconfundíveis pela coesão, pela resiliência e, acima de tudo, pelo cuidado mútuo radical que eles tinham, especialmente em tempos de crise. E aí fica a reflexão para quem está ouvindo. Se o amor prático e ativo é, como o texto defende, a única métrica real de sucesso de um discípulo, isso muda tudo. Muda completamente o jogo. O maior risco para qualquer comunidade hoje não é cair nas estatísticas de frequência ou perder relevância cultural. O perigo invisível é manter prédios enormes, lotados de pessoas que estão vivendo vidas completamente solitárias. Pessoas incapazes de refletir de forma prática o princípio vivo que elas mesmas afirmam professar. A verdadeira crise nunca é a falta de espaço na academia, mas sim a recusa em fazer o trabalho pesado lá dentro. Nossa, uma inversão de perspectiva gigantesca que obriga a gente a parar de olhar para os números, olhar para as nossas próprias mãos e perguntar a quem de fato a gente está servindo hoje. É um convite definitivo para sair daquele lobby bem iluminado, largar a tela do celular e começar a levantar os pesos reais que a vida em comunidade exige. Um agradecimento mais do que especial a todo o pessoal que dedicou esse tempo para mergulhar com a gente, questionar as próprias rotinas e expandir a mente com essas ideias. Fica aqui o desafio para que a gente não se contente em só ocupar um assento, mas que a gente abrace o custo maravilhoso desse aprendizado contínuo. Até a nossa próxima exploração.